A polícia correu pra caramba. Teve tentativa de homicídio em Chapecó. Em Palmitos, uma confusão acabou com uma casa incendiada. Um homem com o corpo todo queimado. 3 pessoas feridas com golpes de facas. Ô, Diego Antunes, que coisa, rapaz. Segunda-feira o balanço aí não tá muito bacana no setor policial, hein? Passando aí um pente fino em tudo que aconteceu no fim de semana. De fato, foi uma correria da polícia que depois acabou desencadeando o trabalho da Polícia Civil e também da Polícia Científica. Nós tivemos então uma briga generalizada aqui em Chapecó. Quem vai falar para a gente sobre esse primeiro caso que aconteceu é o comandante do batalhão, do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó, Tenente Coronel Rafael Antônio. Comando, como foi essa ocorrência, o que chegou até vocês desses 2 homens, inclusive um deles esfaqueado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, isso ocorreu por volta já do fim de noite, início da madrugada de sábado para domingo. Então, o autor aí dos fatos foi abordado num estabelecimento comercial, um bar, próximo à situação que aconteceu. Ele teria entrado em atrito com uma moça, com uma feminina, e um terceiro viu essa situação, interviu e houve esse desentendimento que um deles portava uma faca e acabou golpeando essa pessoa na axila, e depois dessa situação a pessoa que foi golpeada saiu do local com a faca em mãos, correndo atrás do autor para se vingar do fato, e no caso os 2 foram abordados e identificados, e toda essa ocorrência agora segue para a materialidade, o desencadeamento de identificação dos detalhes da situação dessa tentativa de homicídio por haver aí a posse da arma branca e esse golpe de faca que atentou contra a vida do autor. Agora, esse outro fato lá de Palmitos que a gente traz agora, que o padrasto, a princípio, teria pedido para que a enteada, então, só trouxesse o namorado em casa se ela tivesse relações com ele. Isso chegou até vocês? É uma ocorrência que acabou desencadeando uma série de fatores, inclusive um incêndio. Exatamente, foram 6 envolvidos. Essa ocorrência foi por volta da 1 da tarde no interior de Palmitos, uma situação familiar. Essa enteada tinha um namorado e ele também se envolveu nos fatos juntamente com a companheira dessa pessoa, desse autor, que foi localizado ao lado da residência de todo o teatro da situação, com bastante queimaduras e já em situação bem complicada, e foi conduzido ao atendimento médico pelo bombeiro, inclusive sendo entubado e ficando em estado grave. A pessoa que foi o autor dessa tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, golpeou ela com uma faca na região aí próximo do pulmão, até perfurou um pouco o pulmão, e também atentou contra a vida de várias pessoas, de familiares, o genro, a enteada e outras pessoas que se envolveram na situação para desarmar ele e tirar a faca dele. Ele se irritou com a situação, pegou um galão de gasolina e atirou contra a residência, atirou fogo contra a própria residência, inclusive lesionando a si próprio e dando essa questão toda dessa ocorrência vultuosa. Agora seguem as investigações sobre os detalhes dessa ocorrência, mas já está bem robusta a identificação de todos os autores e os envolvidos. A lesões mais graves foi no autor, com essa questão das queimaduras, e na companheira dele, que acabou sendo golpeada pela faca e perfurou o pulmão. Ok, a gente agradece as informações. Ocorrência grave, inclusive nessa residência em chamas, também estava um homem de 44 anos que é deficiente físico, e ele foi retirado por testemunhas. Ele é tio da mulher que acabou sendo golpeada, uma facada no pulmão. E nós tivemos também uma outra situação bem grave que aconteceu lá em Entre Rios. Isso foi uma tentativa de homicídio, uma dupla tentativa de homicídio. Aconteceu por volta da 1h40 da tarde do sábado na linha Palmeira, interior lá do município. Um desentendimento em decorrência de um financiamento que o autor tinha com uma das vítimas. Começaram a se desentender. Depois dessa verbalização foram para vias de fato, inclusive todos eles já com passagens por lesão corporal, um deles seguida de morte. Após o desentendimento, ele realizou disparos de arma de fogo contra a cunhada de 28 anos e contra a sogra de 58. Todos com várias passagens, como eu já frisei. As vítimas foram alvejadas, mas sem gravidade, encaminhados para atendimento. O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários. Essas as principais informações relacionadas à segurança pública aqui no Oeste Catarinense. Eduardo. Valeu, obrigado Diego, obrigado comandante, Tenente Coronel Antônio também pelas informações. Bom,